Oi, esse é o Encontro Diário. Estamos na quinta-feira. Os outros dias você vê aí ao lado. Estamos estudando sobre discipulado e oração. No dia de hoje a gente vai voltar os nossos olhos para a igreja primitiva. Como era o papel da oração na igreja primitiva? Ou seja, livro de Atos. Igreja primitiva, você pensa, primeiro século, tal, vai lá e lê o livro de Atos na Bíblia. Você vê em alguns capítulos, principalmente o capítulo 1, 13 e o 14, situações em que a oração tinha papel central. Por exemplo, no 13 e 14, a gente vê a igreja se reunindo, abençoando os missionários, orando por eles bastante, depois eles viajavam. Né? No caso das viagens de Paulo, oravam muito antes deles viajarem. A oração ela tinha um papel importantíssimo na igreja primitiva. Era um momento em que todo mundo se reunia na casa de alguém, por exemplo, para orar. Eles oravam uns pelos outros, eles oravam pelas missões, eles conversavam, eles estudavam a Bíblia. E esse, inclusive, é um modelo que tem retornado muito, né, na igreja hoje em dia, que é esse modelo mais de você se reunir com as pessoas para orar, para estudar a Bíblia, de uma maneira não tão ritualizada. Né? E a gente também pode ver no caso, não tanto no caso dos apóstolos, mas no caso de Daniel, que a gente já falou de Daniel, se não me engano, no domingo, que Daniel tinha uma certa disciplina para orar. Né? Daniel orava 3 vezes ao dia. A gente vê lá no livro de Daniel, descrevendo um pouco antes, naquele capítulo que fala da cova dos leões. Ele todo dia abria a janela dele, se voltava para Jerusalém e orava 3 vezes ao dia. Isso dava uma certa disciplina para ele. O cuidado que você tem que ter é isso não ficar maçante, não ficar um dever, igual foi para Lutero, que nem a gente disse ontem na lição de quarta-feira. Mas eu vejo, por exemplo, assim, particularmente com bons olhos isso. Eu acho que isso cria uma disciplina legal. Você orar, eu vou orar sempre de manhã, depois do almoço, eu vou orar antes de dormir. Cuidado também para não virar aquele negócio, né? Sempre, Senhor, obrigado pelo dia aí, abençoa todo mundo, em nome de Jesus, amém. É uma oração verdadeira. Daniel orava 3 vezes ao dia. Outro exemplo assim, que eu admiro é o Islã. Os muçulmanos, uma vez eu tinha num país que era de maioria muçulmana, então todo lugar tem uma mesquita. Os muçulmanos oram 5 vezes ao dia. E isso gera até uma ordem social. A vida nessas cidades ela é articulada ao redor das orações. Tem orações por ao dia, todo mundo para e vai até a mesquita orar. Eu mesmo olhando de fora, eu olhava isso com muita admiração. Falei, nossa, que legal, porque todo mundo vai com o maior respeito, tira os seus sapatos, entra na mesquita e ora. Poxa, de certa forma a gente perde isso hoje em dia na igreja. Não sei você, mas eu particularmente não tenho essa regularidade. Eu acho que é uma boa regularidade para você estar em contato constante com Deus. Então a gente vê em Daniel, a gente vê na Bíblia, a gente vê também hoje em dia nas pessoas que são muçulmanas, eles oram com uma certa frequência. Isso exige um cuidado, como eu disse, em relação a isso virar só um dever, mas isso também tem o seu lado bom, que é o lado do respeito, que é o lado da reverência quando você vai orar, do senso de comunidade, todo mundo orando junto ao mesmo tempo, voltado para o mesmo lugar. Isso Daniel tinha também e, de certa forma, dava para ele um senso de eu sou israelita, eu estou aqui no exílio, mas eu vou voltar para Jerusalém, estou orando voltado a Jerusalém. Então, hoje era o dia assim, da gente chamar atenção para essas duas coisas. Uma é a igreja apostólica, que os apóstolos, os pais da igreja, eles oravam muito, eles oravam em todo momento, e eles oravam em situações oravam para os missionários, em situações importantes, eles se juntavam. Iam todos para o mesmo lugar e oravam juntos uns pelos outros. E uma outra, um aspecto importante da oração é você pensar em orar algumas vezes por dia e criar uma regularidade e que isso possa te ajudar a orar sempre, orar e ter proximidade com Deus.